E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é a professora Larissa de Geografia. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre paisagem, essa categoria de análise da geografia. Vamos começar a nossa aula de hoje então, gente. Hoje a gente vai falar sobre paisagem, que é então uma das categorias de análise da geografia. A gente tem lugar, região, espaço, paisagem e território. E hoje a gente vai falar então sobre essa palavra. E daí eu começo perguntando, você já usou essa palavra no seu dia a dia? E aí? Provavelmente já. Será que você usou dessa maneira correta? Já pensou que para a geografia essa palavra ela pode ter um significado específico? E será que é o mesmo significado que a gente usa no nosso dia a dia? A gente está passando de carro, nossa, que paisagem linda, né, por algum lugar. Será que para a geografia é só isso, paisagem? Por exemplo, isso daqui é uma paisagem? O que você acha? É, né, olha só que lindo, a gente tem o mar, a gente tem o costão. Mas isso daqui também é uma paisagem? Também é uma paisagem, tá? Então a gente tem aqui uma paisagem urbanizada, uma paisagem construída, uma paisagem humanizada, mas também é uma paisagem. Então paisagem para a geografia é tudo que a nossa visão alcança. Então tudo que a gente consegue ver num determinado momento, a gente qualifica então de paisagem. Por isso então que tanto uma paisagem natural quanto uma paisagem urbanizada a gente considera aí como paisagem. A gente tem então a paisagem natural, onde vai predominar elementos naturais. Não quer dizer que a gente só tenha elementos da natureza, mas que a maior parte dos elementos que a gente tem, que a gente consegue visualizar, são elementos naturais, não modificados. E a paisagem artificial, ao contrário. A gente vai ter uma predominância de elementos modificados pelo homem, pela humanidade, que foram então transformados ao longo do tempo. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens e a numeração delas, e eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o número da imagem e se ela é uma imagem, né, uma paisagem natural ou uma paisagem humanizada. E aí, o que você acha? Número 1. Coloca aí nos comentários para a gente ver. Uma paisagem natural ou humanizada? Predomina elementos naturais ou elementos humanizados? E essa paisagem? Esse parque é um elemento natural ou humanizado? O que você acha? O parque é um elemento humanizado. Essa natureza não existia aí por conta própria. A gente colocou algumas árvores, algumas vegetações. E essa paisagem aqui? O que você acha? E essa daqui? A gente tem aí provavelmente um vinhedo. Vinhedo faz parte da agricultura. A agricultura é elemento artificial, não é natural. Por mais que a gente tenha aí, mas a gente tem plantações, a gente tem algo da natureza, mas é considerado elemento artificial. E essa paisagem, gente? Será que esse lago aqui é natural? Então, coloque aqui embaixo nos comentários e eu vou colocar então um comentário com as respostas, tá bom? A paisagem ela pode representar e apresentar tempos históricos variados. Então, numa só paisagem, a gente pode ter aí elementos de tempos diferentes. Aqui em Floripa, né, a gente tem aí o Lago da Alfândega, que é onde a gente tinha um momento de construção, né, que hoje já está pronto, mas mostrando aí para vocês que a gente tem prédios muito antigos, que a gente tem prédios provavelmente aí do século XVIII, até mesmo antes, tá? A gente tem prédios aí do século XVI, XVII, acredito que XVII, né? Enfim, a gente tem aí dos anos 80, 90, a gente tem estruturas mais recentes, né? Tudo isso aqui também foi área de aterro. Então, numa mesma paisagem, a gente tem elementos de tempos diferentes. Ela vai se modificando ao longo do tempo. Então, isso é bem importante a gente lembrar. Essa paisagem ela vai se modificando também de acordo com as diferentes atividades econômicas e humanas que a gente vai determinando para aquela paisagem. Então, aqui a gente tem a ponte Hercílio Luz, num determinado momento da cidade, e olha atualmente, né, como que ela está. Então, as atividades elas vão se modificando ao longo do tempo. Aqui a gente tem o prédio da Alfândega, que foi aquela imagem, aquela paisagem que eu te mostrei antes. Essa daqui
essa imagem aqui provavelmente ela é de 1885, né, por aí. Então olha só, aqui chegava a água, hoje em dia já não mais. E por que também? Porque modificou a dinâmica da cidade. Hoje em dia Florianópolis não vive da pesca, como se vivia antigamente. Aqui a gente tem a região da Praça 15, e quem é aqui de Floripa vai saber, né, que o Palácio Cruz e Souza. Então, é uma cidade aqui que nesse período ela vivia outra dinâmica do que se vive hoje em dia. Olha só, aqui a gente provavelmente tem uma festa, né, onde as pessoas saíram, estão todas arrumadas, né, para a época. Aqui, então, a gente tem essa mesma região, mas provavelmente uma imagem um pouco mais antiga. Aqui a praça cercada, tinha muros ao redor, antigamente. Então, a gente consegue tirar aí elementos da paisagem, né, através daí das fotografias, onde a gente consegue fazer algumas observações. Claro que algumas observações são um pouco preconceituosas, né, porque a gente não conhece muito bem, mas é importante, então, a gente analisar elas. Aqui eu trago para vocês, então, uma paisagem que vai representar uma área hoje que tem uma outra dinâmica totalmente diferente. Aqui é um antigo campo do Avaí, que é um time aqui da região, e que hoje, então, a gente tem um shopping no mesmo local. Olha só que interessante. Além disso, também, a gente teve um alargamento aqui das estradas, né, e o aterro que foi feito. Então, olha como modificou, né, a cidade por conta dessas atividades humanas presentes. Aqui a gente tem uma rua, bem, olha só, e aqui na mesma rua hoje em dia. Mudou um pouquinho aí, tem mais prédios, enfim. Aqui a gente tem Floripa muito mais antigo, quando tinha carroças, né, as pessoas andando aí nas carroças. Então, para a gente prestar atenção, né, que essa paisagem ela foi se modificando bastante. Olha só essa outra imagem aqui. E uma coisa que é importante a gente também prestar atenção é como não aparecem mulheres nessas imagens antigas, né? Nessas paisagens aí. E onde será que elas estavam, né? Provavelmente essas mulheres elas ficavam muito mais em casa, não tinha essa liberdade econômica, né? De fazer essas transações comerciais e tudo mais aí nas estradas. Olha só, aqui a gente tem um hospital, né, aqui conhecido Hospital de Caridade, e como ele é hoje em dia. Então, como ele modificou. E as áreas ao seu redor também. Aqui corria um bonde. Florianópolis não tem mais bonde hoje em dia. Então, como foi se modificando essa paisagem ao longo do tempo. Aqui a gente tem a ponte, né, a construção aqui também da outra ponte. Aqui a ponte Hercílio Luz. Né, recentemente que a ponte Hercílio Luz reabriu para poder ser utilizada, mas aqui uma imagem bem antiga que ela era usada antigamente. E aí, galera, conseguiram entender melhor então o que é paisagem? Vamos usar melhor essa palavra então no nosso dia a dia? Comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijão e até a próxima aula!